Bom dia, crianças. Vamos começar nossa aula de hoje. Lembrando que hoje é 3 de março, quarta-feira. Primeiro a gente vai relembrar o que a gente já trabalhou essa semana em português, que é os sinais de pontuação. Temos personagens aqui para a gente relembrar. O Beto exclamador, então é o pontinho de exclamação. Estou sempre no final das frases exclamativas, né? Que menino bonito, então eu estou exclamando. Esse aqui é o Chico perguntador, então é o ponto de interrogação. Curioso, né? Então, por quê? Como? Quando? Tudo a pergunta entra em interrogação. Esse aqui é o dois pontilhos. Ele é sempre indicado quando alguém vai falar. Por exemplo, Paulo, eu estou indo, mãe, né? Na frase. Então, usou os dois pontinhos. Uma numeração. Comprei, aí dois pontinhos. Queijo, carne, pão, né? Então, os dois pontinhos. O Zé do ponto, ele é para marcar o final das frases, que pode ser uma frase afirmativa ou negativa. Gosto de você. Eu estou afirmando, né? Então, esse é o ponto. A Joaninha, a travessão, ela é usada nos diálogos. E sempre que a gente vai produzir um texto que tem duas pessoas conversando, a gente usa o travessão. E a virgulina, né? Que é sempre para indicar uma pausa. Quando a gente vai falar, Paulo, vem alimentar, vem almoçar, né? Eu uso a vírgula, sempre para pausa. Então, nas nossas atividades, quando a gente vai escrever uma frase, produzir um texto, eu sempre preciso usar os sinais de pontuação. Eles vão ajudar, né, a entender o texto melhor. Porque se a gente for escrevendo tudo junto, sem colocar ponto, sem fazer parágrafo, sem colocar vírgula, né? Fica confuso. Então, por isso, os sinais de pontuação são muito importantes na hora de escrever, certo? Hoje, vou contar um pouco da história utilizando os artistas goianos. Então, eu trouxe aqui algumas informações. Esse texto que a gente vai ler, a gente chama de texto biográfico. Biografia é quando conta a história de uma pessoa, certo? Então, eu trouxe aqui Cora Coralina. Ela, na poesia, é um destaque na poesia de Goiás, né? Ela viveu de 1889 a 1985. Ela foi e é ainda, né, muito conhecida. É uma das poetisas goiana, com certeza a mais conhecida por todo o Brasil. Também contista, contadora de histórias, de casos. E olha que interessante, ela publicou seu primeiro livro, ela já tinha 75 anos de idade. E ela se tornou uma das vozes femininas assim, de grande destaque na nossa literatura nacional. Aqui eu coloquei uma frase dela. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então tem muitas frases, tem muitas histórias, muitos contos, que é da Cora Coralina. Ela é um grande destaque na parte da escrita da cultura goiana. Um outro exemplo é o Antônio Batista de Souza, que ele é conhecido como Poteiro. Ele nasceu em 1925 e morreu em 2010. Ele foi escultor, ceramista, pintor. Ele é de origem portuguesa, mas ele veio para o Brasil ele ainda tinha 1 ano de idade. E ele é considerado um dos maiores mestres da pintura primitivista brasileira. A vida dele começou com o artesanato. Ele produzia cerâmica, máscara, bonecos, muitas potes para as flores, por isso ele ficou conhecido como Poteiro. E a pintura dele entrou na vida dele em 1972, né? E ele também contribuiu muito para a arte goiana. E aqui a tia colocou a foto da Cora Coralina. Esse aqui é do Poteiro, com muitas coisas dos potes, das cerâmicas. E um talvez mais conhecido, que é o Geraldinho. Ele é o famoso contador de caso. Ele se destaca na arte goiana também. Ele contava muito causos, né? E ele tinha um programa no rádio com contação de história. Era muito ouvido, então ele se tornou-se muito popular. Ele era um sitiante, né? Que residia na área rural, na cidade de Bela Vista, na nossa cidade de Goiás. E ele ficou muito famoso pelo jeito que ele falava, né? O jeito sertanejo, goiano.
e também pela a risada dele muito característica. E ele tinha assim, um dom muito grande de fazer com que o público prestasse atenção nele. Então ele contava casos e não tinha como não ouvir e dar risadas. Então ele ficou muito conhecido na mídia, especialmente no rádio. Então ele faz parte também da cultura sertaneja. E ele faleceu em dezembro de 1993. Então esses são exemplos, esses três aqui, né, a Cora, o Poteiro e o Geraldinho, são exemplos da história artística de Goiás, né, que contribuíram tanto aí na literatura, quanto nas artes plásticas, na cerâmica, na plantação de caso do nosso estado de Goiás. E é sempre bom a gente estar sempre conhecendo um pouco da nossa história, da nossa raiz cultural. Certinho? Se tiver algum poeta aí, né, pode fazer poesias como a Cora, algum contador de caso, um artista aí para colocar suas habilidades em prática, certo? Bom, vou relembrar um outro conteúdo de matemática, né? A gente já relembrou português, agora vamos relembrar matemática. Vocês já viram um vídeo essa semana, espero que já estejam craques. Composição e decomposição dos números. Então, eu pus um exemplo aqui, o número 222. Então, como é que a gente decompõe o 222? O 2, ele é a primeira ordem aqui. No caso aqui tudo, né? Que tudo é 2. O aqui é segunda ordem e terceira ordem. Então, a gente conta naturalmente. Primeiro, segundo e terceiro. Certo? Esse 2 aqui, ele representa a unidade. Então, são duas unidades. Primeira ordem, duas unidades. O segundo 2 representa a dezena. Então, são segunda ordem, 20, ou a mesma coisa que 20 unidades, ou duas dezenas, né? E aqui nós temos terceira ordem, que representa, o 2 representa aqui no caso 200, que são, ou a gente pode falar 200 unidades, 20 dezenas e duas centenas. Mas como que a gente faz para facilitar a nossa vida? A gente sempre vai falar duas unidades, duas dezenas e duas centenas. Mas para vocês saberem que duas dezenas equivale a 20 unidades. Porque para eu ter 20, o número 20, que é duas dezenas, eu tenho 20 unidades. Eu vou ter 20 partes para formar essa dezena. É como se você pegar aí suas bolinhas de gude, os seus brinquedos, né? Você vai juntar 20 carrinhos aí, os meninos. Então, 10 carrinhos é uma dezena, mas os outros 10 carrinhos é duas dezenas, certo? E no caso aqui das centenas, eu preciso de 200 unidades para formar duas centenas, ou de 20 dezenas. Pensando no exemplo do carrinho, a gente vai pegar 20 montinhos de carrinhos, com cada um 10, né? Dezenas para formar duas centenas, certo? Vamos mais um exemplo? Olha aqui, ó. Esse aqui é o número 1356. Esse número aqui de cima não está correto, não. Então, vamos lá. Número 1356. Nesse número, se eu colocar no quadro o valor de lugar, como é que fica? O 6 vem para cá, unidade, o 5 dezena, o 3 centena e o 1 unidade de milhar. Então, eu compus o quadro valor de lugar. Então, se a gente faz uma tarefa que é para fazer o quadro valor de lugar, é dessa forma. Quando eu vou olhar o valor do algarismo, o que cada algarismo equivale nesse número? Então, o 6 equivale a 6 unidades, o 5 a 5 dezenas, o 3, 3 centenas e o 1 é uma unidade de milhar. Então, eu fiz a decomposição do número, né? Eu posso usar as duas formas, dessa forma aqui, ou eu posso usar o quadro de valor de lugar. Um outro exemplo. Complete a decomposição desse número considerando o valor de cada algarismo. Então, ainda olhando para o número 1356, eu posso fazer da seguinte forma. O 6, né, que é 6 unidades. O 5 é a dezena, né? Então, ele é 50. O 3, se ele é a centena, significa que ele é 300. E o 1, se ele é a unidade de milhar, significa que ele é 1000. Como é que a gente lê esse número? 1356.
Então, essa é uma forma de decompor. Tudo isso aqui é decomposição dos números, tá? Olha, decompor os números considerando o valor de cada algarismo. Então, quando eu tenho 4.320, a mesma coisa de eu ter o 0, que é a zero unidade, ou seja, não tem unidade. O 2 é o segundo, então ele é a dezena. Então, se é dezena, é 20. O 3 é o terceiro. Se é o terceiro, é a centena. Então, se é centena, 100, 200, 300. E o 4 é a unidade de milhar, então significa que é 4.000. Certo? Vamos mais um? 7.023. O 3 é a primeira ordem, então ele é unidade, 3 unidades. O 2 é a segunda ordem, então ele é dezena. Então, se é 20, são duas dezenas, é 20. O 0, nesse caso aqui seria a centena, mas como é 0, ele vai para cá 0, né? Não tem centena. E o 7 é a unidade de milhar, então ele é 7.000. Então, significa que esse número é 7.023, certo? Muito bom. Então, nós relembramos hoje a pontuação e relembramos composição e decomposição dos números. E aprendemos um pouco sobre a história de Goiás, sobre os artistas goianos, certo? E a tarefinha de hoje é só essa aqui, que vocês vão ligar, né, a cada frase ao sentido que ela indica. Se é melhor usar o lápis ou caneta. Essa frase aqui é uma frase de surpresa, é uma frase de negação, é uma frase de alívio ou uma frase de dúvida, certo? Então, boa tarefa, fiquem com Deus e até amanhã.